Nós olhamos o Brasil como um país que está à frente de tudo. Salve meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia das nossas vidas. Para quem que não me conhece, chamo-me Massassa Celeste Vlog de África, Moçambique. Meus amigos, no vídeo de hoje estou com o meu convidado especial, ele vai poder se apresentar. Janito Fonseca aqui e é mais um vídeo que a gente vai reagir. Eu não sei o que vamos falar, mas acredito que é um bom conteúdo. É isso aí meus amigos, você que é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E no vídeo de hoje meus amigos, vamos reagir um vídeo que fala por que o sul do Brasil é muito mais rico do que o norte do Brasil. Sem mais delongas, bora ao vídeo. O Brasil é o país mais rico da América do Sul, sendo a nona maior economia do mundo. Em 2021, seu PIB chegou a cerca de 8,9 trilhões de reais. Mas se dividirmos o país ao meio, separando entre norte e sul, vamos perceber uma grande desigualdade econômica entre as regiões. A divisão norte ocupa mais de 60% da extensão do Brasil. Porém, mesmo com maior território, ela representa menos de 30% do PIB brasileiro. Pesquisas do IBGE estimam que cerca de 36% da população brasileira moram nas regiões norte e nordeste do país. Mesmo possuindo uma população menor, as regiões juntas concentram 58% das pessoas que vivem em situação de pobreza no Brasil. Cerca de 48% dos habitantes do Nordeste e 45% dos habitantes do Norte são considerados pobres. Já na lista dos 26 estados que mais geram riqueza per capita, os 10 mais ricos estão na divisão Sul e os 10 que menos geram riqueza estão na divisão Norte. O índice de desenvolvimento humano é maior na divisão Sul, com estados como Santa Catarina e São Paulo aparecendo nas primeiras posições. Por outro lado, os estados com pior nível de desenvolvimento são Alagoas e o Maranhão. Além disso, Como a vida é feita de caixa de surpresas. Por que assim? Esses considerados pobres naquelas regiões do Brasil, comparando com os pobres daqui no nosso país, podemos dizer que os pobres daquela região do Brasil estão mais avançados, têm um nível de vida muito melhor em relação aos pobres considerados aqui em Moçambique. Vamos continuar com o vídeo. 10 entre as cidades mais pobres do Brasil estão situadas nos estados do Nordeste, com altas taxas de analfabetismo e mortalidade infantil. Segundo um estudo feito pela FGV, revelou que no ano de 2021, o estado com menor taxa de pobreza foi Santa Catarina, com apenas 10% de sua população. No outro extremo, temos o Maranhão com 58% de seus habitantes em situação de pobreza. Mas afinal, o que causa tanta discrepância entre a divisão Norte e a divisão Sul? É exatamente isso que veremos ao longo desse vídeo. Então vamos voltar para o ano de 1500, quando o navegador português Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil ao chegar na atual cidade de Porto Seguro, na Bahia. Durante a colonização, as regiões mais exploradas foram o Nordeste e Sudeste, pois possuíam um clima favorável para a produção de cana-de-açúcar, que na época era um produto muito valorizado na Europa e gerava grande lucro para os portugueses. Enquanto isso, as outras regiões do Brasil, de 1500 a 1800, não tiveram tanta importância. Dessa forma, a região Nordeste foi muito valorizada até o século XVIII por conta da cana-de-açúcar, mas isso chegou a um fim quando a concorrência com outras colônias, como Cuba e Porto Rico, passaram a competir com o Brasil, o que gerou a queda no preço do açúcar no mercado internacional, dificultando toda a produção. E assim iniciaram novos ciclos de exploração. O primeiro foi em Minas Gerais com a mineração de ouro na região, e por fim, o ciclo do café no Sudeste, o que fez com que a economia ficasse focada nas regiões mais ao sul do Brasil pelos próximos séculos, com a região Nordeste ficando mais esquecida. Mas não só fatores históricos podem explicar a discrepância entre as regiões. A presença da floresta amazônica na região norte, que possui 6.700.000 km², sendo que 60% dela fica em território brasileiro, dificultando o avanço para o norte, já que as construções e o desenvolvimento na região são limitadas exatamente pela floresta. Eu acho que cada região de um certo país
existem pessoas diferentes, maneira de falar diferente, cultura diferente. E eu acho que a população que mora mais no Nordeste do Brasil tem uma tradição muito acolhedora, mas são muito humildes. E não quero dizer que há outras regiões não são assim, mas lá no Nordeste nota-se mais compaixão com o próximo, embora eles tenham um pouco, mas eles conseguem compartilhar o pouco que eles têm com outra pessoa. Eu tenho visto muitas pessoas que compartilham muita coisa com os moçambicanos, com angolanos, que estão passando necessidade aqui em Moçambique, são muito pessoal do Nordeste. Com certeza. Se está a viver em São Paulo, está a viver em Rio de Janeiro, é uma pessoa que nasceu lá, tem aquela cultura de acolhedora. Então, eu aprecio muito esse pessoal, que continuam sendo pessoas maravilhosas. Hoje existe apenas uma via terrestre que liga o Amazonas ao restante do país, a BR-319, que foi inaugurada em 1976 e mostra como ainda é frágil a infraestrutura presente na região norte. Uma coisa que valida ainda mais isso é a população dos estados do norte e a comparação com suas capitais. O estado do Amazonas tem quase 4 milhões de habitantes, mas mais de 2 milhões estão na capital Manaus. O mesmo acontece com o Amapá e sua capital Macapá, que concentra pelo menos 50% de toda a população do estado. E para ver como isso não acontece tanto no sul, Porto Alegre tem cerca de 1,5 milhão de habitantes e o Rio Grande do Sul tem cerca de 11 milhões, mostrando que a população não está tão concentrada devido às dificuldades de expansão que a Amazônia causa. Além disso, a área formada pela floresta causa vazio demográfico no local, como mostra o mapa populacional do Brasil, no qual Falando de área da Amazônia, é uma área muito rica em biodiversidade. E eu adoro tanto do jeito como que é a Amazônia. Podemos perceber que a região menos ocupada é justamente onde a floresta se encontra. E o mesmo acontece com países que abrigam as outras florestas equatoriais do planeta, como no Congo e na Indonésia. Para visualizarmos esse fenômeno, esse é o mapa populacional do Congo. As áreas mais ao norte são onde tem a maior quantidade de área florestal preservada. E é justamente a região menos povoada do país. Então, realmente parece existir uma correlação entre uma baixa população e uma grande floresta que impede o povoamento. E todos esses fatores históricos e geográficos fizeram com que a divisão sul se tornasse mais atrativa para o início da industrialização, o que aumentou ainda mais as diferenças econômicas em relação à divisão norte. Por isso, as regiões mais industrializadas do Brasil são o Sudeste, com cerca de 58% da indústria, e o Sul, com 19,6%. Bem diferente das regiões Nordeste, com apenas 9,9%, e Norte, com 6,9%. O Centro-Oeste fica por último, com bem menos do que isso. Por isso, é fácil de se imaginar que grande parte das maiores empresas do Brasil, incluindo multinacionais como a Microsoft, estão sediadas no sul do país. São Paulo é a sede de empresas como Petrobras, Ambev, IBM, o Rio de Janeiro abriga além da Petrobras, empresas como JBS, Oi... Agora já dá tudo razão, né? Já tem razão, porque a zona sul é mais rico do que a zona norte. Mano, veja, com tantas empresas que existem na zona sul, São Paulo, Microsoft, Vale e várias empresas que estamos a ver. Por isso, né? É por isso que vem tanta essa riqueza, né? Essa ricaria. E Vale, Curitiba é a sede do Itaú. Apesar de grandes empresas estarem presentes em várias cidades do país, um estudo criado pela Endeavor aponta que o índice de cidades empreendedoras no ano de 2022 mostrou que São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Vitória e Belo Horizonte como as 5 cidades mais influentes e bem desenvolvidas com relação à presença de grandes empresas. Todas essas estão na divisão sul e não na divisão norte. Mas o que leva as empresas a investir mais na divisão sul? Os motivos são muitos, como a localização geográfica das regiões, que possuem um fácil acesso a rotas comerciais e portos, fator que facilita a importação e exportação de produtos.
um mercado consumidor mais amplo, pois o poder de compra da população nessa região é muito maior que na divisão norte do Brasil. Maior capital humano e mão de obra qualificada, devido ao acesso e incentivo à educação. Inovação e ambiente de negócios favorável, já que a região possui facilidade de comunicação, instituições de pesquisas, parques tecnológicos e uma maior proximidade com outras empresas, o que atrai mais as multinacionais. Tudo isso funciona assim. A divisão norte acabou ficando mais pobre, por alguns fatores históricos e geográficos. Já a divisão sul, mais rica. A questão é que quando uma região se desenvolve muito mais que a outra, durante muitas e muitas décadas, a região mais próspera tende a ficar cada vez mais próspera, justamente porque as empresas e pessoas tendem a buscar... Veja o que é isso, meus amigos. A região mais próspera deve ficar mais próspera, né? Mano, é incrível, mano. buscar a região de maior desenvolvimento para se estabelecer, o que acaba prejudicando a região justamente mais pobre, no caso, o Nordeste. É uma bola de neve, onde empresas e pessoas buscando melhores oportunidades vão cada vez mais para as regiões mais ricas. Apesar da divisão norte ser rica em recursos naturais, a falta de investimento e oportunidade de emprego, falta de infraestrutura e acesso à educação, à saúde e serviços básicos como energia elétrica, água potável e saneamento acabam afastando as grandes empresas. A fonte de renda das regiões é predominantemente agrícola, mas falta investimentos para modernizar os processos de fazendas e aumentar a produção. Só que nesta parte de falta de educação é muito complicado. Nós olhamos o Brasil como um país que está à frente de tudo. Está muito em cima em relação a muitos países. Então, nível de educação. A educação no Brasil é uma coisa aplausível. Nós conseguimos ver que os alunos já no Brasil, mesmo não ter boa condição, eles são levados nas suas casas, nas suas ruas, de ônibus. Tem café da manhã no Brasil, merenda escolar. Então, eu acho que quem não estuda, tem falta de educação no Brasil é porque quer. É uma pessoa que não quer estudar. Exatamente. Porque falta de interesse. Falta de interesse. O Brasil é um país com muitas vantagens no quesito educação. Dá muita moral ao aluno, ao estudante. Dá muita motivação. Enquanto que aqui em Moçambique não temos esses todos os requisitos, né? Tem vários moçambicanos, tem vários portugueses, tem vários espanhóis, tem vários americanos e quase a maioria de partes do país estão lá no Brasil, estão se formar, estão a estudar, né? A busca por quê? Porque existe uma qualidade de ensino. O Brasil é tão interessante. Estás a ver o que é isso? Além disso, a falta de indústrias dificulta o acesso a empregos formais. A má infraestrutura é um grande desafio para as empresas, pois a falta de pessoas, estradas, portos e aeroportos aumenta o custo e os riscos de transporte e dificulta o acesso a matérias-primas. E todos esses motivos impactam negativamente a região, que tem dificuldade em se desenvolver e prosperar, já que as empresas não veem bons motivos para investir nos estados ali presentes. E esses foram os diversos motivos que influenciam a economia brasileira, fazendo com que a Divisão Sul ficasse mais rica e mais desenvolvida do que a Divisão Norte. Meus amigos, muito obrigado por nos acompanhar até ao final deste vídeo. E esperamos bastante que vocês gostem. Não se esqueça de deixar seu like e compartilha. E ficamos até ao próximo vídeo. Um forte abraço, beijo e tchau.